Sinceramente, é muito difícil para nós, em função de um interesse contrariado, em função de uma perspectiva contrariada, ser acusado de tanta coisa como eu fui. Primeiramente, houve uma denúncia no dia 17/7, onde o vereador diz que a instituição vem passando por uma série de problemas estruturais e administrativos, dos quais comprometem de forma considerável o funcionamento do mesmo. Além destes, a base na qual se encontra alojados os funcionários não apresentam a mínima condição de higiene, além de não apresentar local apropriado para a lavagem das viaturas e despejo de todas as secreções após as ocorrências. O que aconteceu na sede do SAMU de Goiânia vem desde 2010, quando houve aquela cheia em Goiânia, e a base do SAMU foi atingida com o desmoronamento de determinadas estruturas. Mesmo assim, continuou funcionando lá. E o nobre vereador Bruno era enfermeiro do SAMU em 2010, era enfermeiro do SAMU em 2011, era enfermeiro do SAMU em 2012, só deixou de ser enfermeiro do SAMU a partir de janeiro de 2013, quando assumiu o mandato de vereador. Ora, durante 3 anos, o vereador conviveu com aquela situação que se encontrava o SAMU, que se encontra o SAMU, por conta da cheia, por conta daquele grande problema que houve em Goiânia. É tanto que se conseguiu considerar calamidade pública e nós estamos terminando, inclusive quero aqui fazer um convite aos senhores vereadores para que no prazo máximo de 15 dias nós possamos fazer uma visita à nova sede do SAMU Goiânia, que vai ser a melhor sede de todos os SAMUs do estado de Pernambuco. Isso, vocês podem ter certeza disso, que vocês vão ter condições de presenciar essa situação. Então, o que me estranha é o vereador Bruno nunca ter reclamado daquela situação que se encontra hoje. Ele nunca reclamou. Achou que estava bom, achou que estava tudo bem, de repente não presta mais nada lá. Está tudo caindo, não tem estrutura para os condutores, não tem estrutura para os médicos, não tem estrutura para os técnicos de enfermagem. Por conta dessa denúncia, foi feita uma vistoria do SAMU Recife, na sede aqui do SAMU, e considerou a sede do SAMU na categoria C. O que é que isso significa? Categoria C, categoria que está regular. Então, a sede do SAMU de Goiânia está regular perante o Conselho Regional de Medicina e perante o SAMU metropolitano. Então, essa denúncia poderia ter sido feita há muito tempo, mas só foi feita agora, porque eu estou lá, porque eu estou lá, eu não sei, devo estar contrariando interesses. Quais são, não sei, suponho, mas não posso afirmar de sã consciência. Diante do fato constatado, fazem cerca de mais de 2 anos que os funcionários não foram submetidos a nenhum processo de capacitação, até mesmo reciclagem das manobras básicas de socorro a PH. Todos os funcionários do SAMU de Goiânia, todos têm o curso de APH fornecido pela empresa CETEG, que tem como sócio o vereador Bruno. Poderia ter havido alguma reciclagem no próprio SAMU, como existia,
Mas como se vai fazer uma reciclagem num ambiente que não tem condições de se fazer? Então, esse pessoal que está lá, tem o APH, está apto. Esse rodízio de aprimoramento, isso se faz, mas isso se faz quando se tem condições, e atualmente a sede do SAMU não apresenta essas condições. Relata os funcionários que o atual coordenador médico, João Máximo, os assediam moralmente, e alguns relatam que até em tons de ameaça. 90% dos funcionários do SAMU hoje estão ao meu favor. 90% dos funcionários do SAMU hoje são meus clientes, seus familiares são meus clientes. Então, eu não vivo assediando ninguém, até porque assédio moral é quando você tira um funcionário de uma situação, coloca em outra, humilha o funcionário, tira ele de uma determinada ação para colocar em outra, e isso nunca houve no SAMU de Goiânia. Vejam mesmo essa situação. Dentre o total desânimo que existe para com a grande maioria que compõe o serviço, registra-se também que existiam situações em que a roda da motolância foi folgada propositalmente por conta de relações interpessoais que venham a existir. Conversei com os dois técnicos que trabalham na motolância. Você acha que eu teria condição de afrouxar uma roda de uma motolância para provocar um acidente e matar alguém, porque quando você faz um negócio desse, você quer cometer um assassinato? Então, isso não cabe na cabeça de ninguém. Inclusive, conversei, não, doutor, estava folgado aqui, inclusive com o Magdiel, conversei com ele, e disse, você acha que eu teria condição de fazer um negócio desse? Não. De maneira nenhuma, a roda de moto às vezes afrouxa. A gente tem que vir e apertar, isso é normal. Então, atribuir, supor, porque aqui está uma atribuição que como se eu tivesse afrouxado a roda da motolância para provocar um acidente e matar alguém. O atual coordenador médico, além de possuir 2 contratos de plantonista, nas segundas, eu não trabalho na segunda-feira. A ânsia de denunciar foi tão grande que se esqueceu até do dia que eu trabalhava. Eu trabalho na terça e na quinta. Possui apenas CREMEP da Paraíba. Essa denúncia foi feita em 7 de agosto. E desde março de 2015 que eu tenho o meu CREMEP, que o CREMEP significa Conselho Regional de Medicina, e só existe CREMEP em Pernambuco, não existe CREMEP na Paraíba. Na Paraíba é CRM, aqui é que é CREMEP. Fizeram uma corruptela de Conselho Regional de Medicina. E desde março que eu fiz a transferência, estou com o CRM da Paraíba e estou com o CRM de Pernambuco. O atual coordenador, sim, aí falou que eu tenho 2 plantões. Tenho mesmo. Não é segredo para ninguém. Eu trabalho na terça e trabalho na quinta. Trabalho na terça e trabalho na quinta. E a gente sabe da dificuldade que nós temos hoje de arranjar profissionais para trabalhar no SAMU. Então, por isso que eu dou 2 plantões. Se aparecer outro médico para tirar outro plantão, melhor para mim. Eu cedo o plantão sem nenhum problema. Doutor João, eu peço que dê uma acelerada na conclusão por causa do tempo que já esgotou. Estou terminando, viu? Um momentinho, viu, presidente? As viaturas encontram-se em péssimas condições de estado, com falta de material médico, hospitalar e sem passar por revisões periódicas, colocando a vida de todos que compõem o serviço em risco. Tem aqui um contrato da prefeitura, desde janeiro, um contrato de manutenção dessas ambulâncias. Então, os serviços das ambulâncias estão sendo feitos corretamente, as revisões estão sendo feitas, acontece acidente, como aconteceu no mês passado, onde uma ambulância se chocou com uma moto e a outra ambulância se chocou com um cavalo quando vinha de Recife para cá. Acidentes acontecem.
segue os fatos anexos como prova de comprovação do descaso que acontece no referido serviço, a ata da reunião da sessão extraordinária. Diante de tal exposto, venho através desse para juntos possamos garantir o funcionamento das condições adequadas de suma importância para o município desta cidade. Senhor presidente, além dessa denúncia, eu fui denunciado no Ministério Público, eu fui denunciado no Conselho Regional de Medicina, eu fui denunciado na Promotoria de Justiça. Então, uma série de denúncias que eu não tenho medo, porque eu estou com a verdade. E quem está com a verdade não tem medo de enfrentar nada. E eu estou tranquilo e agradeço o senhor presidente essa oportunidade, os senhores vereadores que me deram essa oportunidade. Eu continuo exercendo minha profissão, gosto de Goiânia, minha família, meu avô foi daqui de Goiânia, os cilicianos que tem aí, todos são meus parentes, entendeu? Então, eu estou sinceramente agradecido a vocês por essa oportunidade e que a verdade vai aparecer. Apenas uma coisa, meu avô dizia o seguinte, meu neto, é preferível você conviver com um ladrão do que com um ingrato. Porque o ladrão, você já sabe que ele rouba, tem cuidado nele. E o ingrato, que você faz, ajuda, faz tudo e depois ele dá com o pé na sua cara. Então, essa é a grande decepção que eu estou tendo nesse momento em Goiânia. Muito obrigado, senhor presidente. Conforme a definição que foi dada, só explicando, doutor João pode voltar para a mesa. Cada vereador, nós estamos aqui pela ordem alfabética, como foi colocado. Então, os vereadores que queiram falar, eles deixam os microfones ligados e eu vou chamando, para não chamar o nome de todos. Ou então, se preferir, eu chamo o nome de todos, que não quiserem falar, aí se abstêm de falar, tá certo? Então, serão 5 minutos para o vereador fazer a pergunta, expor suas perguntas, 3 minutos para o doutor João responder, 3 minutos para a réplica do vereador sem tréplica, tá certo? Sem tréplica, no caso, para doutor João. Amanda Gomes.
E a gente está passando por uma situação complicada. Os hospitais não aumentaram. Os hospitais que tem em Recife não aumentaram. Apenas a gente sabe que foi construído o Miguel Arraes, o Pelópidas, mas enquanto isso, a estrutura de levar o doente, de atender o doente, essa estrutura aumentou, está aí o SAMU. Então, a gente, muitas vezes, a população não entende, porque há uma certa demora. Mas acontece o seguinte, isso é uma demora, às vezes, com o intuito de atender da melhor maneira possível. Por exemplo, uma pessoa tem um acidente, liga para o SAMU. Quando é aqui, os motoqueiros, as pessoas da cidade sabem porque eu tenho uma determinação, porque a nossa base, o nosso princípio é o atendimento rápido. Quando chega alguém na porta do SAMU, doutor João, caiu ali uma pessoa numa moto ali, eu mando logo, independente de receber autorização lá do SAMU. De vez em quando a gente leva um puxava de orelha. Um dia desse, chegou um paciente lá precisando ser atendido, eu mandei na hora, depois o pessoal ligou. Quando ligou, aí a regulação ligou dizendo, olha, vá atender esse paciente. Mas o paciente, a ambulância já saiu para atender. Quem mandou? Quem mandou foi o médico que estava de plantão e eu assumi que eu mandei, porque o nosso propósito é o atendimento rápido. Agora, quando a gente chega nos hospitais, realmente, a situação é meio complicada. A gente tem que estar atrás do colega, tem que brigar às vezes, tem que discutir, entendeu? Para que chegue. Quando chega em determinados hospitais, as enfermeiras do hospital saem tudinho, só fica a gente lá pedindo isso, pedindo aquilo. Então, essa estrutura básica precisa melhorar. Porque o correto qual era? Na hora que um paciente levasse um tiro, que a gente drenasse o tórax dele, que ele precisasse de uma cirurgia, o correto era a gente ligar lá para o hospital e dizer, olha, a gente está levando o paciente assim, 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 prepara a sala de cirurgia. O correto seria isso, mas infelizmente ainda não está acontecendo isso. Mas eu agradeço sua intervenção e sua compreensão também. Muito obrigado. Satisfeito, vereador. Vereadora Ana Silveira. Está tudo escutando, já está ok. Vereador André Ferreira. Vereador Arnaldo Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Renato Sandré, demais vereadores, ilustríssimo senhor doutor João Máximo. Eu não vou fazer pergunta, vou apenas esclarecer, porque eu fui um dos autores do pedido de voto do repúdio para Vossa Senhoria. E, logicamente, eu devo esclarecer que o voto de repúdio ele foi centrado num problema, numa reclamação que ocorreu na sociedade. E o vereador tem a prerrogativa de fiscalizar, e nós trouxemos para a tribuna o problema de que ocorrera com relação à demora no atendimento. Vossa Senhoria já esclareceu que a pessoa, a família, deveria ter feito reclamação e não o fez. Logicamente, não vai ser a gente que vai de encontro à sua explicação. No entanto, o voto de repúdio não teve nada a ver com relação ao que o senhor relatou com relação aos problemas pessoais. E aí a gente fica constrangido, porque uma das prerrogativas do vereador é a sua inviolabilidade. E isso foi quebrado aqui. O senhor deu a satisfação com relação ao SAMU, está coberto de razão, a gente conhece em parte, tanto a parte de que o SAMU presta bom serviço, como as suas falhas, e logicamente não vamos dizer que a falha do SAMU seria imputada à Vossa Senhoria. Logicamente a gente sabe que a estrutura não é Vossa Senhoria responsável pelo SAMU. No entanto, a gente ficou constrangido, porque o senhor, como ex-parlamentar, sabe que existe a imunidade e a inviolabilidade do vereador. E a gente aí não esperava que houvesse... O senhor fez bem a sua defesa lá nas rádios já, tá certo? E aqui não seria o local adequado para a gente estar tratando de confrontos pessoais, porque se a pessoa estiver errada, ele vai pagar, porque o povo vai entender. Se tiver certo também, o povo vai entender, como a gente já viu que
Vossa Senhoria é uma pessoa centrada, dá para entender, entendeu? Mas que a gente apenas lamenta, porque não seria o local adequado para a gente estar hoje lavando roupa suja. Principalmente porque a Câmara do Vereador, ela tem a sua imunidade e procuramos fazer de tudo para evitar esse confronto. Mas, infelizmente, não houve jeito. Mas a gente, logicamente, repito, foram 7 vereadores que subscreveram, onde 2, no dia aqui, demonstraram que tinha tido atendimento bom por parte de Vossa Senhoria, e a gente respeitou. No entanto, a gente, hora nenhuma, colocou, se tiver a oportunidade de reler o pedido do voto de repúdio, ele foi unicamente centrado ao problema que ocorreu na suposta demora. Eu não pude dizer a você que tenho certeza que foi uma demora, porque a gente não... Mas eu vi o anseio da população. E depois, logicamente, da mesma maneira que reclamaram que teve a demora, depois começaram a dizer que, na realidade, o médico não merecia ser tratado como foi. Mas essa é a prerrogativa do vereador. Se a comunidade tem uma reclamação, a gente tem que trazer para cá e fazer valer o nosso direito de fiscalizador. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador Arnaldo, pela sua intervenção muito lúcida, porque a gente sabe, a gente tem umas prerrogativas, então eu não tenho prerrogativa para estar discutindo, para estar contrapondo com o vereador nesta casa. Apenas, como eu disse no começo, eu agradeço sinceramente de coração essa oportunidade que vocês me deram. Do mesmo jeito que eu passei 15 dias sem dormir, por conta de uma pessoa com 40 anos de profissão, a consciência tranquila do dever cumprido, recebeu um voto de repúdio. Não é voto de repúdio do Banco da Feira, não. Não é voto de repúdio dos amigos do Dominó, não. É voto de repúdio de uma casa que eu considero de responsabilidade e que eu admiro, que é a Câmara Municipal de Vereador de Goiânia. Então isso pesa. Se fosse de um cereiro, uns peixeiros que tivesse reunido na esquina e tivesse dito, a gente não gosta de doutor João por isso e por isso, mas foi da Câmara de Vereadores. Então, isso pesou muito para mim, e eu agradeço imensamente, eu vou ficar eternamente grato a essa oportunidade que vocês me deram, sabendo das minhas prerrogativas que eu tenho aqui, porque vocês têm um regimento interno, e talvez o regimento interno não permita nem isso, não sei, entendeu? Eu posso falar porque, vereador, eu já fui parlamentar também, entendeu? Eu já fui deputado, e a gente sabe que a gente tem umas prerrogativas, e que muitas vezes, às vezes até a gente quebra essas prerrogativas. Então, se eu estou quebrando essas prerrogativas, eu agradeço, isso é um senso de boa vontade de vocês. Eu só estou aqui... E sei o quanto a gente se submete principalmente como vereador, como deputado. Mas fique tranquilo que nós não temos nenhum problema pessoal com Vossa Senhoria. Fizemos apenas o nosso papel, porque aqui é a casa do povo, ouvimos o povo, e o povo é quem vai dizer. Vai julgar a mim, julgar o senhor, julgar o vereador Bruno Salsa, porque nós não procuramos em hora nenhuma tentar execrar Vossa Senhoria. Muito obrigado, satisfeito. Vereador Beto Gadelha. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, servidores desta casa, demais autoridades, minhas senhoras e meus senhores. Felicito a presença de Vossa Senhoria, doutor João Máximo, na manhã de hoje, fazendo parte da mesa nesta audiência pública, e devo inicialmente dizer que fiquei bastante triste com a colocação que Vossa Senhoria fez agora há pouco,
né, eu fico feliz de me inserir nesse contexto em relação à deferência que o senhor fez sobre esta casa, a importância dela. Mas o povo também da rua é importante. O peixeiro, né? Vossa Excelência foi infeliz na colocação que fez, né? De fazer a diferença entre a casa e o cidadão comum da periferia. De outras atividades, naturalmente, mas apenas uma questão de reparo, se é que cabe realmente. Vossa Senhoria foi aqui, desta casa, repudiado pelo voto que já foi explícito aqui, de autoria do vereador Arnaldo, acompanhado por este vereador também. E Vossa Senhoria fez uma entrevista numa emissora de rádio aqui em Goiânia, onde se defendeu amplamente, na rádio que eu vi, inclusive, essa entrevista, eu estava em casa, onde o senhor fez seríssimas acusações ao vereador Bruno Salsa. E o senhor, inclusive, o tratava como o senhor disse aí mesmo, né? Que também acho que foi infeliz quando o senhor colocou esse parâmetro aí, né, que foi o princípio de vida do seu avô, que dizia, né, que é melhor conviver com um ladrão do que conviver com um traidor, com o ingrato. É um traidor, o ingrato é um traidor, em outras palavras, não deixa de ser. Eu acho que também foi infeliz, né? Porque é muito pesado, né? A gente achar que é melhor ser amigo de um ladrão do que de ser de um cara que é ingrato. Mas fica também por conta, né, e juízo do senhor. Depois da entrevista que o senhor fez na rádio, que tirou, né, a roupa do vereador, né, deixou o vereador nu em represália ao voto de repúdio, o senhor me procurou na minha residência. Passamos lá por mais de uma hora, onde o senhor me pedia para que acontecesse isso que o senhor está fazendo hoje aqui, né? Ser ouvido para explicar, né, essa situação que se discute neste momento. Eu ainda chamei o vereador Eduardo e o vereador Arnaldo para tratar do assunto, e que não era pertinente, né, o tal requerimento para que o senhor tivesse esse direito de resposta. Mas nem por isso o senhor depois ficou de saber da minha resposta em relação ao que o senhor me pedira na minha residência, quando passou mais de uma hora. E depois, numa entrevista do senhor Zilde Barbosa, na rádio 106.3, apresentado pelo Sérgio Silva, eu também, por coincidência, estava ouvindo quando o senhor pedira naquele momento para que o vereador, né, de forma obsequiosa, atendesse seu pedido de requerer nesta casa a vinda do senhor aqui. Foi aprovado, o senhor aqui está, mas nesta oportunidade o senhor acertou uma entrevista na rádio 106. E no dia marcado, o senhor foi procurado no SAMU e o senhor desistiu da entrevista, porque o senhor dizia que queria fazer a entrevista na rádio 106 para dizer detalhadamente muitas coisas que o senhor ainda não houvera dito na outra emissora quando o senhor fez a primeira entrevista. E declinou da ideia, dizendo que não tinha mais nada a acrescentar. Aí eu pergunto, por que Vossa Senhoria desistiu de fazer uma entrevista que tem, com certeza, por menor que possa ser a audiência de uma emissora de rádio, é bem maior do que uma audiência pública aqui, com 40, 50, 60 pessoas. O senhor preferiu vir para aqui, para casa, e desistiu de ir para a entrevista da rádio para dizer aquilo que o senhor mesmo colocou. Eu tenho muito ainda a acrescentar sobre todos os malfeitos praticados no SAMU, que já advém do governo passado. E aí eu pergunto ao senhor, não, são duas perguntas, o porquê o senhor desistiu da entrevista e o senhor justificar se o senhor é ou não cúmplice de tudo isso que o senhor acusou o vereador Bruno Salsa. Uma vez que era do seu conhecimento, o senhor é o diretor do órgão, e o senhor descascou na íntegra, dizendo que havia isso, havia aquilo, atacou. Então, encerrando essas duas perguntas, o porquê da desistência da entrevista e dizer o porquê, né, o senhor colocou todos os adjetivos e se o senhor não se acha cúmplice de tudo isso que aconteceu. 3 minutos para o doutor João. Obrigado pela sua interferência, vereador Beto. Eu quero, antes de responder suas perguntas, me penitenciar
porque eu não fui bem entendido quando falei que o que foi feito na Câmara era diferente de uma conversa de bate-papo de esquina de um bar. Todos nós sabemos que nós conversamos. Eu tenho o maior carinho pelos peixeiros, procure saber os peixeiros de Goiânia, procure saber dos peixeiros de Goiânia, se me conhece, se tem alguma coisa. Eu tenho o maior carinho, não tenho nada contra o peixeiro, contra o vendedor de coco, nada. Apenas eu quis dizer que era diferente. Uma coisa é a gente estar conversando numa reunião, numa mesa de um bar, sobre um problema, e outra coisa é o que a Câmara de Vereadores de Goiânia fez. É diferente, não tem proporção. Segundo, respondendo sua pergunta, vereador Heberto, eu assumi um compromisso com a Rádio 106 de dar uma entrevista. Marquei uma data, eu acho que uns 15 ou 20 dias depois. E quando chegou o dia da entrevista, eu liguei para a rádio e me comuniquei com o repórter de que ia declinar daquela entrevista porque não existia fato novo. As coisas se encaminharam pela Justiça, as denúncias foram feitas através da Justiça, ao CRM, ao Ministério Público, ao Conselho Regional de Medicina. Então, foram feitas, encaminhadas por escrito. Então, como não existia fato novo em relação a isso aí, porque tinham sido encaminhadas através da Justiça, eu tinha que me defender através da Justiça. Então, por isso que eu disse, olha, não tem fato novo, porque se tivesse havido alguma movimentação de rua, de denúncia, de alguma coisa, eu teria dado a entrevista sem nenhum problema, entendeu? Até porque eu não tenho medo da verdade, porque eu sei, me permita a modéstia, eu estou com a verdade comigo. Então, quem tem a verdade, ela demora, mas ela aparece. E a segunda pergunta que o vereador me fez foi em relação a... Me ajuda aí, vereador. Sim, ser cúmplice. Se é cúmplice ou não? Não, eu não sou cúmplice. Até porque o que eu já tinha de dizer, eu já tinha dito. Eu já tinha dito numa entrevista na Rádio Nova FM, eu já tinha dito. Então, já tinha dito o quê? O vereador quer que eu diga? Claro. Pronto, então lá vai. Eu disse o seguinte, que o vereador Bruno estava agindo em cima de mim unicamente por conta de interesses contrariados. Não existe aqui política. Eu não estou aqui falando em termos políticos, eu estou falando em termos de uma denúncia que foi feita para mim e eu tenho que me defender. Aí eu disse o quê? Eu disse que o vereador Bruno tinha agido única e exclusivamente por interesse pessoal dele. Por exemplo, as ambulâncias do SAMU eram levadas para o CETEG para dar curso de treinamento ao pessoal que estudava no CETEG. E eu proibi que essas ambulâncias fossem para lá, que a ambulância tinha que ficar na sede do SAMU e não servir de demonstração para quem estava fazendo o curso do CETEG. Eu proibi o vereador Bruno de fazer cirurgia nas ambulâncias do SAMU, drenar abscesso nas ambulâncias do SAMU, eu proibi. Eu proibi de sair medicamentos do SAMU para servir de atendimento ao vereador Bruno. Inclusive, uma vez ele mandou uma pessoa me pedir umas ampolas de glicose, porque o paciente tinha bebido em excesso e precisava de tomar as ampolas de glicose. Seus 3 minutos foram concluídos. A réplica do vereador. Tréplica do vereador Beto. Deixa eu concluir, só para concluir bem rapidinho. Então, foram esses interesses contrariados, entendeu? Então, o vereador, houve um problema de um funcionário nomeado por ele, que
trabalhava na Fiat e trabalhava no SAMU. Aí o que foi que esse condutor fez? Ele arranjou um atestado de um médico, que eu estou com esse atestado aqui, dizendo que ele estava doente. E eu fui na Fiat e ele estava trabalhando lá. Então eu fui, chamei o vereador lá e disse, isso é 171. E então chamei o vereador lá e disse, não faça mais isso, e deu uma suspensão ao funcionário. Eu acho que... Vereador Beto, com a réplica. Eu vou ser curto e objetivo. Vossa Senhoria não me convenceu, né, sobre o que eu vi na entrevista que o senhor deu na rádio comunitária. O senhor esqueceu de comentar aí, né, que deu dinheiro ao vereador, que pediu voto para ele, que essa prática já vinha do governo passado, e isso é ou não é cumplicidade? Se o senhor vinha admitindo que ele praticasse cirurgia, que usasse os materiais da prefeitura, que usasse as ambulâncias, né, em benefício político, o senhor deixou até enquanto o senhor não se agradou mais do vereador também. Quando o senhor começou a ter uma divergência pessoal com ele, conforme o senhor colocou aí, que o senhor era muito bom enquanto permitia tudo que ele queria fazer. E depois o senhor discordou, aí o senhor não prestou mais. Não foi assim que o senhor disse aqui? Não foi assim que o senhor disse? O vereador... Então é cumplicidade ou não é? O senhor permitiu tudo que ele fazia no governo vereador passado, o senhor permitiu que ele fizesse. Nunca permitiu. Permaneceu deixando fazer no governo atual de Fred. Foi assim que o senhor disse na rádio. Nunca permiti. Foi assim que o senhor disse na rádio. Presta atenção, seguinte, o que foi combinado... Doutor João, faltando com a verdade. O que foi combinado não teria tréplica, doutor João Márcio. O senhor está faltando com a verdade, o senhor está com a memória curta. Se o senhor quiser, eu vou pedir ao pessoal da rádio que tem gravado, né? Que ele tinha muito mais a acrescentar em relação ao que eles já disseram em outra emissora. E depois declinou da entrevista. Essa é a verdade. Não tem outra conversa. Vereador, então isso é cumplicidade, sim. Só para quem não entende o que é cumplicidade. Era só por isso. Passo a palavra. O que foi combinado é que não tem a tréplica do doutor. Foi um acordo que foi feito para que pudesse trazer ele aqui, tendo em vista que o regimento não dá essa permissão. Então, algumas coisas, doutor João vai ter que sair querendo responder, mas que nós não vamos permitir, porque foi um acordo feito entre os vereadores. A gente já está cedendo o espaço. Com a palavra ao vereador Bruno Salsa. Senhor presidente, senhor doutor João do SAMU, público presente, vereadores e vereadoras. Eu vou tentar ser mais objetivo possível pelo fato de a gente estar com um tempo extremamente restrito, mas eu vou tentar passar a mensagem. Eu queria até pedir perdão se eu extrapolar o tempo, em relação a algumas coisas que foram pontuadas aqui, e já deixo o convite aqui para toda a plateia, porque na reunião de hoje, no grande expediente, a gente vai aproveitar os 15 minutos para poder expor as demais coisas que vai ficar faltando, porque o tempo não vai dar para a gente explanar tudo. Primeira coisa, eu queria registrar aqui um ferimento em relação ao regimento interno. Viu, o Fred está de coração partido, e essa casa cometeu um erro muito grande, muito bem colocado pelo vereador Arnaldo, em relação à inviolabilidade. Eu nunca vi uma coisa dessa. Goiânia hoje, através da Câmara Municipal, está fazendo algo histórico, infelizmente, de vergonha em relação ao que aconteceu. O vereador ele tem livre-arbítrio e regimentalmente é coberto para poder fazer qualquer tipo de denúncia e nunca ser acariado. Isso aqui é uma acariação, mas quem não deve, não teme. Em relação ao que o senhor João colocou aí, por conta de atestado falso, de que eu peguei ambulância, peguei material, drenei, eu queria a cópia da ata para poder entrar com a representação contra ele, porque se ele não apresentar a prova, ele vai ter que responder judicialmente. Outra coisa, queria parabenizar a minha equipe, a equipe do SAMU. É uma equipe muito boa, é uma equipe que grande parte deles foram capacitados por mim. Eu tenho orgulho de dizer que fiz parte do SAMU, e diferente do que foi colocado, eu não entrei lá em 2010 não, eu entrei em 2006, quando o vereador Beto implantou no seu mandato ainda aquela base do SAMU, e que eu queria registrar aqui que o salário lá custava R$ 1.200. Quando o vereador Beto, há quase 10 anos atrás, implantou o serviço, e hoje o salário continua do mesmo jeito, por conta de uma péssima administração que acontece lá. A base está desestruturada. Faz quanto tempo que aquela base lá
está sendo reformada e até agora o pessoal está ali acolhido numa situação extremamente vergonhosa. Quando eu fiz a denúncia no Ministério Público, eu não fiz de boca não, eu apresentei provas e fotos. Eu apresentei o relato, inclusive disseram, foi da gestão anterior. Foi da gestão anterior. O senhor João colocou aí que, porque eu não reclamei antes, quando eu estava fazendo parte do serviço, eu não reclamei por 2 motivos. A gente, como contratado, se abrir a boca é demitido. Certo? Está aí os servidores, porque os servidores conseguem ter força de ir para a rua. Porque eles são efetivos. Eu quero ver quem é que demite um cabo desse aí. E por isso que eles batem e batem com razão. Eu não denunciei com medo de perder o emprego. Primeiro lugar foi esse. E segundo, que eu só tornei vereador em 2012. Eu não me tornei vereador em 2006, 2007, 2008, 2009. Eu me tornei vereador em 2012. E por esse motivo, eu, como órgão fiscalizador e responsável representante da sociedade, fiz a denúncia quando me coube fazer como responsável. A questão da capacitação do pessoal, que ele disse que foi feita pelo Centeg, onde eu tenho sociedade, eu peço prova da sociedade que eu tenho com o Centeg, eu não tenho sociedade nenhuma, agora eu tenho um irmão e um amigo que tem uma instituição chamada Centeg, uma coisa séria que acontece aqui dentro de Goiânia e que é a única que capacita não somente SAMU Goiânia não, mas todos os SAMUs da Zona da Mata Norte, e esse aqui é funcionário de lá e capacita por uma questão de competência e amizade que eu tenho para com ele. Capacitei todos os profissionais, ou quase todos os profissionais que compõem a base do SAMU. E o Núcleo de Educação Permanente, que é o NEP, onde não existe dentro de Goiânia, por incompetência da atual administração, deveria sim regulamentar e capacitar os profissionais anualmente. Sou coordenador do SAMU de Aliança e capacitei os meus profissionais dentro de 2 anos, 3 vezes. E nem por isso eu respondo por nada. Outra coisa. Concluir, vereador. 2 minutos para concluir. Eu só queria fazer esclarecimentos mesmo. Na tréplica eu termino. 3 minutos para o doutor João. O vereador Bruno pediu para receber a ata da sessão sobre o que eu disse aqui. Então, para que o documento fique bem perfeito, bem claro, eu gostaria de perguntar ao vereador Bruno: é mentira que o senhor fazia drenagem de abscesso e sutura dentro das ambulâncias do SAMU? Ele só pode responder na tréplica. Continue. É mentira que saía medicamento de lá para o senhor dar a seus eleitores? É mentira que seu funcionário de nome Rogério falsificou um atestado falso, dizendo que não estava doente para trabalhar, que eu lhe chamei lá e lhe disse: peça para não fazer mais isso, porque isso é falsificação de documento, isso é 171. Então, para ficar mais claro, é mentira que as ambulâncias saíam para dar curso no CETEG, para ficar bem claro aí, porque aí o senhor vai responder essas perguntas. Vereador, os cursos, todo o pessoal que tem o curso de capacitação foi dado pelo senhor como professor, tá certo? O senhor pode me processar, porque eu também já estou lhe processando, entendeu? A verdade, a recíproca é verdadeira. Então, não tenho medo, porque a verdade vai aparecer. Apenas o senhor exacerbou das suas funções. Quando o senhor estava no SAMU, não disse que o SAMU estava bagunçado. Depois que saiu, foi que veio dizer que estava bagunçado. Quando o senhor estava no SAMU, não dizia que os funcionários... Eu passo a palavra ao vereador Bruno Salsa para a réplica. Antes de tudo, eu queria que Vossa Senhoria se dirigisse não somente a mim, mas a todos os vereadores, como Vossa Excelência. O senhor não, por gentileza. Outra coisa, terminando, senhor presidente, eu tenho mais 5 minutos, não é isso? A questão do assédio moral, não sou eu que estou dizendo, não. Eu fui vítima também. Se eu abrisse a boca na época, eu era demitido. Porque tinha um acordo firmado com a antiga gestão, e infelizmente acontece muito isso. Está aqui a prova de diversas pessoas, e infelizmente tem que ficar calado, porque senão é demitido. O processo de contratação ele é muito frágil. É uma questão de uma assinatura, a gente demite um funcionário, e isso aí reprime muito. Em relação à folga da roda da motolância,
O motolância, ele chegou, ele foi deslocar a motolância para fazer um serviço, porque comprovava que a roda tinha sido folgada. E não sou eu que estou dizendo não, tem documento da Honda, da Yamaha, do qual comprovou isso, que a roda tinha sido folgada. E eu não acusei ninguém, eu só relatei o fato. A roda tinha sido folgada. Eu não disse que foi A, que foi B, que foi C. Quando ele se deslocou para poder ajustar a roda, ele foi suspendido por 3 dias. Ele foi autorizado pelo chefe de frota, Marcão, e foi autorizado também pelo chefe de plantão. E mesmo assim ele foi suspenso. Procurei o secretário suspendeu, digamos assim, evitando a questão. A questão da cirurgia, é muito fácil a gente levantar falso em relação a qualquer pessoa. Só basta ter boca, língua e fazer com que ela bata nos dentes e emitir o som. É muito fácil. Agora a gente precisa ter o seguinte, a gente precisa ter prova. A partir do momento que tiver prova, não é essa casa aqui que tem que julgar esse tipo de coisa, não. Procurar a delegacia, ela fica ali na Rua da Praia, e a gente conversou ontem com o doutor Diego, o doutor Diego está aberto e disse que ia ser imparcial para todo e qualquer tipo de coisa. Me coloco à disposição para responder todo e qualquer tipo de processo, e qualquer prova que tiver contra esse vereador aqui, eu oriento que todas as pessoas que assim tiverem, se caminhem para a Rua da Praia, procure o delegado e abra o processo contra mim, porque quem não deve, não teme. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Eduardo Batista. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa, o presidente da casa, Renato Sandré, e a todos os funcionários dessa casa, e ao público, em nome do presidente Renato Sandré. Quero cumprimentar a todos os funcionários aqui presentes na manhã de hoje, do SAMU, em nome do doutor João Máximo, e dizer que não ia nem falar, mas quando foi apresentado o voto de repúdio nessa casa, esse vereador aqui foi o único a votar contra o voto de repúdio. Porque a gente entende que o voto de repúdio é uma coisa que marca, né? É uma coisa que fica. E há 15 dias atrás, saiu até a história aqui do outro voto de repúdio, que isso deve ser deixado para lá, porque a atitude, né, que aqui nessa casa tinha se levantado mais um voto de repúdio que seria dado ao chefe de gabinete Marcelo Pimentel. Mas a gente entende que a atitude dele foi uma atitude pequena, uma atitude mesquinha, mas que o voto de repúdio é uma coisa muito séria. E como eu disse aqui que eu fui o único vereador a votar contra o voto de repúdio, sem conhecer o doutor João, via falar muito de nome, mas pessoalmente não conhecia. Conheci o doutor João pela primeira vez no dia 5 de maio, quando fui procurado por uma família da Rua do Futapão, ligada à nossa pessoa, que sua mãe se encontrava lá na sala de recuperação do Hospital Belarmino Correia, precisando de uma remoção para Recife. Cheguei no SAMU sem me identificar, que seria um vereador, e tive a família teve todo o respaldo possível e necessário para que essa senhora fosse transferida para o Hospital da Restauração, quando há 15 dias depois chegou a falecer. Então, eu digo assim, o voto de repúdio é uma coisa muito séria, é uma coisa muito pesada, é uma marca que jamais deixará de sair, né? E eu aqui sempre tenho dito que tenho votado de acordo com a minha consciência, com responsabilidade. E quero também aqui parabenizar doutor João pelo atendimento que a gente teve lá, não se identificando como vereador, porque eu acho que a gente tem que provar e testar dessa forma. Não era esse vereador chegar lá no SAMU e dizer: aqui chegou o vereador Eduardo, o senhor vai ter aqui obrigatoriamente que atender. E foi uma dificuldade imensa. A ambulância do hospital estava em Recife, a UTI, a paciente só podia ser transferida numa UTI. O SAMU, no momento, não disponibilizava de UTI, mas tudo que foi possível, doutor João, como coordenador, e toda a equipe do SAMU fez o possível, e a senhora ainda teve 15 dias de vida, entendeu? Isso aqui é o que eu tenho a apresentar, e quero antecipadamente, presidente, também lhe parabenizar, né, pela chefia
que você está tendo aqui hoje pela presidência dessa reunião, que era o que mais nos preocupava. Que a gente sabe que isso aqui não é lugar de ringue. Isso aqui é lugar de trabalhar pelo povo de Goiânia, que foi para que a gente foi eleito. Mas antecipadamente eu quero lhe parabenizar pela condução dos trabalhos na manhã de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Como não houve pergunta, e a vereadora Valdete vai ter que se ausentar para resolver uma questão, aí eu vou passar para a vereadora Valdete e volto para a ordem alfabética. 3 minutos. 5 minutos. Infelizmente, tem uma pessoa minha precisando de mim no fórum, teve um problema, e me ligaram agora para lá, e tem pessoas que a gente não pode deixar para resolver, que o caso não pode deixar para resolver depois. Então, eu fui chamada pelo oficial de justiça e estou indo lá resolver esse problema. Mas antes, eu queria registrar aqui que, no dia que foi votado esse voto de repúdio nesta casa, eu não estava presente. E se estivesse presente, eu seria contrário a esse voto de repúdio. Porque até o momento eu não vi falta de atenção do médico, doutor João Máximo, com os pacientes, o qual o procura. Eu relatei já aqui na tribuna desta casa, e vou relatar novamente, que alguns anos atrás, eu acredito e sei que o coordenador não era doutor João, aconteceu um fato lá no Bela Vista 2, que as pessoas conhecem por Sem Terra, onde uma gestante de 5 meses levou um tiro. E eu liguei para a regulação do SAMU. E queriam que eu colocasse a paciente para falar. Como é que uma gestante de 5 meses com um tiro ia ter a sanidade, o psicológico dela, para falar com alguém da regulação. E simplesmente não mandaram o SAMU socorrer essa gestante. Eu tenho certeza, se fosse o doutor João lá, ou qualquer outros colega que lá trabalha, que muitas vezes a gente conversa com o enfermeiro, com o técnico, e agiliza realmente para que o atendimento seja feito, teria vindo atender essa paciente. Eu simplesmente, aperreada com aquela situação, principalmente porque ela estava grávida, que eram 2 vidas que estavam em risco, eu coloquei dentro do meu carro e trouxe para o hospital, e graças a Deus o médico conseguiu salvar a vida dessa paciente. E outra coisa, que é muito importante, aí dizem que muitas vezes demora no atendimento. Mas o SAMU está servindo muito agora para atender as remoções do hospital estadual, que é errado. Só que precisa, porque é um ser humano lá, precisando de uma remoção, de uma ajuda. Eu estou com o meu tio, que passou 15 dias na sala vermelha, no Miguel Reis. Depois de 15 dias, conseguiram uma UTI para ele, lá no Janga, Nossa Senhora do Ó. Está em coma, em uma UTI, e os médicos já disseram que ele não tem perspectiva de melhora. Mas tudo está no controle de Deus. Então, dessa forma, doutor João, eu quero dizer ao senhor que lhe admiro e que jamais seria favorável. Já teve outros votos de repúdio para outras pessoas aqui, e eu estava presente, fui contra. E se houver outro, que o regime desta casa não permite dar voto de repúdio a ninguém, e se houver outro, que eu creio que não vai haver mais, vamos seguir o regime desta casa, eu seria contra da mesma forma. É isso que eu tenho a dizer, e agradecer pelos atendimentos que até hoje eu mesma levando, ligando, que o senhor tem feito, tem atendido e tenho recebido os elogios. Graças a Deus. É só isso que eu quero registrar, e peço desculpa, que tenho que me ausentar. Antes de doutor João, como não houve pergunta, ele vai juntando os nomes aí. Vereador Josmar Leite. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria só de salientar que a gente sabe da questão da demora. Eu sou contra realmente, mas se nós fazermos uma comparação aqui, o SAMU não é
A primeira, na questão da demora. Porque se a gente chega naqueles grandes hospitais de Recife, é demoroso demais o atendimento. Então, mas queria parabenizar ao doutor João. Eu sei que sempre tem atendido as demandas de Goiânia, com demora, mas tem atendido. Ontem eu presenciei também o SAMU fazendo a remoção das pessoas ali do Belarmino Corrêa. Inclusive levaram 3 pacientes, esperando a demora de um para poder o médico liberar o outro, para fazer uma viagem só e atender 3 pessoas. Então não tenho mais nada a acrescentar, já ouvi pronunciamento do doutor, já ouvi o pronunciamento aqui de vários pares, colegas meus aqui, vereadores, e está tudo sob normalidade. Muito obrigado, presidente. Vereador Laércio Melo. Senhor presidente. Senhor presidente, com relação a Bruno Salsa, vereador Bruno Salsa e ao doutor João, eu não tenho nada o que dizer. Isso aí é problema pessoal entre eles. Eu fico neutro com relações. E, segundo, no dia que deram aqui o voto de repúdio, eu não estava. E se eu também tivesse, eu não daria. Como a própria Valdete falou, que não faz parte a gente dar um voto de repúdio, e sim, um voto de aplausos, outros aqui. Mas voto de repúdio, eu desconsidero essa parte. E eu gostaria também de parabenizar as vezes que eu tenho procurado o SAMU. Pelas vezes que eu tenho procurado, eu sempre fui correspondido por todas as vezes que eu tenho procurado. Então, gostaria de dar os parabéns e votei também para que Vossa Senhoria não estivesse aqui no momento de hoje, no dia de hoje, mas também dizer que eu não sou contra ao meu amigo Bruno, mas também não tenho nada a ver com relação ao problema que existe entre vocês. Eu fico neutro. 4 vereadores falaram, doutor João, os 4 vereadores. Mais agradecimento, né? Teve pergunta? Alô? Eu queria agradecer ao testemunho do vereador Josemar Leite, da vereadora Valdete Cruz, do vereador Eduardo e do vereador Laércio Melo. Realmente, às vezes, a gente precisa morrer para poder renascer. E eu nunca pensei que tivesse tantos amigos nessa cidade de Goiânia. Nunca pensei que tivesse um trabalho reconhecido como eu estou tendo nessa cidade de Goiânia. Inclusive com os testemunhos dos senhores vereadores. Porque eu sei que o legislativo tem nuances. E como disse o presidente, não está previsto em lei voto de repúdio. Então, se não está previsto em lei, no regimento, voto de repúdio, eu gostaria de pedir a essa Câmara que tirasse esse voto de repúdio. Se já que não pode no regulamento, então que tirasse esse voto de repúdio. Porque isso ia ser muito bom para mim, isso ia me dar uma tranquilidade muito grande. Se não pode, não dá. Se não pode dar voto de repúdio, não dá voto de repúdio. Mas isso serviu para avaliar os amigos que eu tenho aqui em Goiânia, a quantidade de amigos, a quantidade de pacientes, porque, meus amigos, quem me conhece, quem conhece doutor João Máximo, sabe quem é doutor João Máximo. O vereador Olga Sena. Bom dia, senhor presidente, vereadores. Vereador Olga, continue, vereador Olga. Vamos apresentar o cidadão. Obrigado, eu peço assim, bom dia para todas as pessoas aqui presentes. Eu vou explicar a situação do voto de repúdio, porque quando eu cheguei aqui à Câmara, chegamos eu e a vereadora Ana,
já mais adiantado, quando chegou essa situação de que ia se pedir um voto de repúdio para o doutor João Máximo. Eu não assino isso, porque eu não tenho conhecimento sobre o que está se pedindo alguma coisa, um voto de repúdio para o doutor João Máximo. Não votei, a gente não assinei não subscrevi aquele pedido de voto, porque, na verdade, eu tinha desconhecimento do que seria, por que seria aquele voto de repúdio. E eu não poderia dar um voto de repúdio a doutor João Máximo, porque ele foi, na verdade, eu não era vereadora, a gente tem que ter o sentimento, eu acho que o sentimento de gratidão é uma coisa que ninguém pode deixar de ter. Ninguém pode deixar, a gente pode ver os defeitos, a gente pode fazer tudinho, mas o sentimento de gratidão, por ser uma pessoa que na época eu nem pensaria em ser uma vereadora, e ele foi, a gente telefonou para o SAMU não chegava, a gente desesperado, foi lá, ele pegou a ambulância, foi e resolveu um assunto como esse. Então, não poderia dar naquele momento, sem ter conhecimento. É a atitude que foi causada, aqui foi, por que eu voto em repúdio? Que situação é essa? E o vereador Eduardo, eu não assinei, não subscrevi, porque eu não ia subscrever uma coisa como essa, porque eu não teria conhecimento. Poderia até subscrever se eu tivesse conhecimento do que seriam as denúncias e constatasse que seriam verdadeiras. Aí eu faria isso. Do mais, aqui, tanto foi eu como a vereadora Ana, na hora eu só não vou votar uma coisa como essa. Eu não sei o que é que está acontecendo. Então, não poderia nem deixar de dar, nem dar. E uma coisa que é desconhecimento. Agora, a gente sabe que a estrutura do SAMU, ela precisa de reajuste. Todo mundo sabe aqui, porque é uma reclamação. Se é culpa do coordenador, que está tentando fazer o melhor, é culpa da estrutura da prefeitura, que não dá estrutura para que se mantenha uma estrutura melhor. E a gente precisa, que essa reunião agora aqui, ela sirva de cada vez mais a parceria do Legislativo com todas as coordenadorias, com todas as secretarias, para que a gente afine um trabalho, a gente trabalhe cada vez melhor, a gente procure, na verdade, atender, porque o que tem de melhor de tudo é o povo, e esse trabalho é dirigido para o povo. A gente sabe da dificuldade que tem o SAMU, e a gente vai brigar por isso. Vai brigar por essa dificuldade que se tem, pela demora, às vezes, do atendimento, porque liga para Recife e não se tem isso. Então, a gente não pode dizer que é 100%. Mas eu quero assim, doutor João Máximo, eu não posso dizer porque, na verdade, o seu atendimento como médico, na época, como pessoa, muito bom. Obrigado, eu não vou dizer nunca, ao contrário, o senhor salvou a vida de uma pessoa que era muito querida minha. Muito obrigado. O senhor sabe disso e eu não podia deixar de falar isso. Vereadora Paula Monteiro. Vereador Ramiro Ferreira. Ao excelentíssimo senhor presidente e às vereadoras, vereadores presentes, ao senhor doutor João e a toda a plateia aqui presente. Eu quero... Quando houve o voto de repúdio, quando falou da saúde, eu me comovi. E aprovei o voto de repúdio do vereador Bruno Salsa. Porque não lhe conhecia e não sabia o que tinha acontecido. Porque se tivesse lhe conhecido antes, e sabendo da verdade, não teria aprovado. Mas lançou também o projeto, o requerimento do vereador Zildo Barbosa, para que o senhor viesse para aqui. E Bruno Salsa, o vereador Bruno Salsa, veio me pedir para que eu não aprovasse o requerimento dele. Se eu aprovei o seu voto de repúdio, vou aprovar o requerimento de Zildo para que ele venha se esclarecer aqui na tribuna. Até porque ele é um médico, não vem para aqui para a casa, que é a casa do povo, fazer bagunça, não, nem estou pouco desmoralizar ninguém, não. Veio falar a verdade e a verdade hoje foi concretizada aqui nesta casa. Quero lhe pedir desculpa por ter votado o voto de repúdio para o senhor, mas que eu estou lhe conhecendo, e os meus pares aqui falaram para mim também, que o senhor era uma boa pessoa, um bom médico. Está entendendo? O que eu fico indignado é o seguinte: quantos secretários incompetentes têm passado aqui no município de Goiânia? Marcelo Mendonça mesmo, recentemente, jogou a polícia aos funcionários públicos, onde estavam reivindicando seus direitos. Mas ninguém chegou aqui para fazer um voto de repúdio. O secretário Manassés
Mas ninguém chegou aqui para dar um voto de repúdio a ele. Bruno Lisboa, a mesma coisa. O Bolzano, que se chama Rosano, quer nem saber o nome daquele homem. Incompetência ali bateu e ficou. O que soube fazer foi colocar falta nos funcionários. Mas ninguém chegou aqui para dar um voto de repúdio ao homem. Mas eu não sei se foi questões pessoais que veio para esta casa aqui colocando o senhor. São coisas que eu fico indignado e não aceito. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Júlio Barbosa. Senhor presidente, meu nome foi citado, eu queria direito de resposta. O vereadorzinho, depois eu dou 2 minutos lá. Senhor presidente, alô, 1, 2, 3, experiência, 1, 2, 3, cadê o som? Cadê o som? Oi. Um está falando alto, a microfone está muito baixa, não sei por nada isso. Pois bem, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, povo de Superrota, galeria da Casa Pedro de Abreu, senhor diretor de SAMU, João Máximo, o questionamento é o seguinte, vamos por etapa. Primeiro ponto é que essa casa, alguns sabientes e conhecedores profundos de regimento dessa casa achavam e acham que esse requerimento feito pela minha autoria não poderia tramitar. Não poderia tramitar. Deixo em primeiro ponto, vereador Bruno Salsa, que eu não tenho nada pessoal contra Vossa Excelência. Não tenho nada pessoal contra Vossa Excelência. Agora, fala-se em violabilidade, impunidade, fala-se em imunidade parlamentar. Ora, quem vem para essa casa sabe que o vereador tem o direito à sua inviolabilidade. E o que é isso? É que ele tem a coragem de vir à tribuna e não ter medo de ser ameaçado por A, por B ou C ou qualquer autoridade, e ele pode fazer as suas denúncias. Imunidade é que ele pode aqui na casa fazer as denúncias e amanhã, dentro do espaço da Câmara Municipal de Goiânia, e não haver nenhum processo contra ele. Está no preview aqui, ó. Aí, eu não vejo nesse momento aqui, quando eu fiz o requerimento, que está se quebrando inviolabilidade de ninguém, nem imunidade parlamentar de nada. Peraí, ó, agora. Apenas o assunto deve ser visto de outra forma, da forma que eu vi, que analisei, que acho. Quando existe uma denúncia de um diretor de uma instituição contra um vereador, e o próprio vereador faz denúncia contra aquela instituição, está em jogo aí a administração pública. Está em jogo aí se tem remédio dado de que é o remédio do município. Tem que se analisar isso. Se se usa ambulâncias para se fazer cirurgias, tem responsabilidade do gestor municipal. Se tem funcionários fantasma, é a responsabilidade do gestor municipal. E essa casa tem por obrigação de analisar esses fatos, independente de qualquer coisa que seja. O que eu quero dizer, João, é que eu votei com o requerimento dando voto contra você. E eu tenho nada pessoal contra João Márcio.
Mas nessa casa chegou uma denúncia do que o senhor omitiu, o senhor prevaricou quando não fez na ocorrência, não chegou na hora certa porque estava resolvendo problemas pessoais na Secretaria de Saúde. E quando foi nessa casa aqui, esse vereador foi solidário ao requerimento. Podia ser contra o senhor, podia ser contra quem quer que seja. Eu seria contra porque não estava atendendo a comunidade, não estava fazendo, exercendo a função como deve ser feita. Mas é preciso, e como está sendo feito nessa manhã, que essa casa veja os dois lados da moeda. Quem é cara ou quem é coroa. A Câmara Municipal tem que sentir de perto os fatos. E é por isso que eu fiz o requerimento. Concluo, senhor presidente, fazendo a seguinte indagação. Não só esses fatos que ocorreram, esse entrave entre o parlamentar e o diretor, mas quero saber se nessa SAMU que está aí, como é que está a situação, João Márcio, da relação à comida do povo, que vem quentinha que ninguém come fora, e que uma empresa ganhou a licitação e terceirizou para outro. Então, são fatos, mas fatos, gostaria de fazer outras indagações, mas devido ao detalhe do tempo, fico só aí. É só o que eu tenho a dizer. 3 minutos para o doutor João responder ao vereador Zilde. Obrigado, vereador Zilde. Obrigado por ter me dado essa oportunidade de aqui vir e de dizer ao nobre amigo, determinadas questões do seu pronunciamento, infelizmente, não me cabe responder. São decisões que estão acima da minha gestão. Minha gestão é gerir o SAMU, minha gestão é dar que o SAMU tenha condições de atender a população dentro da melhor maneira possível, dentro da maneira mais rápida possível. Então, determinados questionamentos que o senhor me fez, eu não tenho como responder. Apenas dizer o seguinte, que toda essa celeuma foi levantada por conta de um atendimento que foi feito ao paciente Evaldo Oliveira da Silva, um paciente que era cardíaco, um paciente que tinha problemas cardíacos, um paciente que saiu de casa numa moto procurando o hospital porque já estava se sentindo mal. E o atendimento do SAMU, ele é todo documentado. Não existe nada que se não seja documentado. Então, a chamada foi feita às 15 horas. A base do SAMU recebeu a chamada da regulação que tinha uma pessoa caída no meio da rua e está aqui, que está aqui a possível causa, que era morte, e que ao chegar ao local a vítima já se encontrava em óbito, avaliado pelo médico da equipe do SAMU de Goiânia. Então, o SAMU passou 13 minutos, nós chegamos no local às 15 horas e 13 minutos. Poderia ter chegado com 10, se não fosse a interrupção da festa, que a ambulância teve que arrodear. Aí o senhor me pergunta, em outra situação poderia ter havido uma demora? Poderia. Porque eu saí, deixei dito, qualquer ocorrência, eu estou indo para a Secretaria de Saúde. E a ocorrência era na Rua do Limoeiro. Aí eu perguntei ao motorista, ao condutor, você vem por onde? Ele disse, eu vou passar na frente dos Correios. Então, eu já estava lá quando a ambulância chegou. Então, não houve nenhum segundo de atraso no atendimento ao paciente. Agora, vamos supor que fosse na Nova Goiânia. Poderia ter havido um atraso, poderia. Por quê? Porque a ambulância ia me pegar lá nos Correios e voltar para Nova Goiânia. Mas nesse caso,
não houve nenhum, esse caso da celeuma, da confusão, de aproveitar, de criar um fato, essa conclusão. Criar um fato, como foi criado em relação a isso, inclusive está a família, está o irmão do falecido, está a esposa, está o médico, consulte. Inclusive ficaram até de vir aqui, não sei porque não chegou, porque ele vende carne na feira, mas ele é testemunha. Inclusive, ele é meu cliente hoje. Inclusive, o vereador Rabicó, ele chegou lá no SAMU para se consultar comigo com um saco de camarão, para me dar de presente. Aí eu chamei Rabicó e disse, sabe quem é esse? Sei não, doutor, é irmão do homem que morreu, que Bruno está dizendo que eu atrasei o atendimento dele. É verdade, vereador? Conclusão, vereador. Então, para você ver que não houve nada disso, criou-se um fato para criar uma circunstância, uma situação. Não, eu vou falar. Doutor João, tempo cerrado, vereador Ziro com a réplica. Respondendo o que o doutor João disse, presidente, é pura verdade. Eu fui no SAMU para tratar um assunto com uma pessoa que estava de plantão, e quando eu entrei lá na sala onde o doutor João atende, o irmão da vítima estava lá. E ele disse a mim que fosse necessário, ele viria para a Câmara para dizer tudo o que aconteceu. E que era amigo do doutor João, e que o doutor João não atrasou minuto nem segundo nenhum. Foi tudo dentro do conforme, e que tinha o maior respeito para o doutor João. Verdade, doutor. Vereador Ziro, para a réplica. Bom, João Márcio, os fatos depois nós tomamos conhecimento. O requerimento já tinha sido votado. Então eu assumo o meu voto, que eu aqui na casa, eu assumo integralmente. Mas a grande polêmica, independente, que não interessa para a gente aqui na casa, se existe conflito entre João e Bruno. Não interessa para essa casa. O que interessa para essa casa é saber dos fatos que estão ocorrendo lá. E que faz parte da administração pública. E se faz parte da administração pública, a casa tem que tomar conhecimento. Com relação ao requerimento, esse requerimento não poderia jamais tramitar aqui. Eu já vi coisas nessa casa tão interessantes, dentro da imunidade parlamentar, a inviolabilidade do vereador. Eu já vi colegas vereador entrar na justiça contra outro vereador, só porque teve discussões mútuas aqui dentro. Então, onde é que está a imunidade? Onde está a violabilidade? Onde está tudo isso? Nada. A falta de decoro parlamentar. Nessa casa a gente vê de tudo. A gente vê nessa casa lá em cima derrotado um projeto, chegar aqui a prova, ou vice-versa. Tantas e tantas coisas. Faz parte do processo parlamentar, onde todo mundo usa ou se esconde por trás de uma cortina chamado. Isso é um processo democrático de direito. Isso faz parte de toda a política. Então, existe a diferença de tomar um posicionamento para ver o que está ocorrendo no município, que é obrigação exclusiva da Câmara, independente de quem seja. Ninguém aqui está discutindo o que houve de discussão nessa tribuna, mas dos fatos que ocorreram lá fora, onde a imunidade parlamentar do vereador se acaba da porta para fora. A imunidade acaba-se da porta dessa casa para fora. E daqui dentro não, da porta para fora. Vá para uma rádio um vereador e detrate qualquer pessoa para ver se ele não pode entrar com ação na justiça, me processando. Então, é bom analisar isso com muita frieza. E o resto, eu agradeço e quero parabenizar o presidente pela conduta do trabalho. Antes de concluir os trabalhos, o vereador Bruno pediu e eu aceito, porque foi citado diversas vezes nos discursos dos vereadores. Eu vou dar 5 minutos de defesa de Bruno, depois o doutor João terá 3 minutos para agradecimento e a gente encerra para iniciar a sessão ordinária. Senhor presidente, agradeço o direito de resposta. Só esclarecendo alguns fatos, o voto de repúdio não foi de minha autoria, foi de voto da autoria do vereador Arnaldo Oliveira e teve meu apoio. Quando eu conversei com alguns vereadores em relação a
a não aprovar a questão do requerimento, eu estava tentando preservar o regimento da casa orientado pelo departamento jurídico da casa. E desde que eu me coloquei aqui para poder ser contrário a esse tipo de requerimento, eu estava tentando preservar a integridade dessa casa para evitar que esse tipo de coisa aqui acontecesse. Eu volto a dizer, e queria registrar um fato aqui, como foi citado aqui no pronunciamento de algumas pessoas, a verba do SAMU para a unidade de suporte básico, ela gira em torno de R$ 3.100. Para uma unidade de suporte, R$ 13.100 para a unidade de suporte básico. O salário do SAMU ele foi reduzido. Eu, quando trabalhava na antiga gestão, eu recebia R$ 2.000 por plantão. Hoje o enfermeiro ele recebe R$ 1.200. Se a verba ela continua a mesma e é uma verba tarimbada, eu quero saber por qual motivo essa verba foi reduzida e para onde é que está indo esse dinheiro. A gente está entrando com requerimento para poder fazer mais precisamente da onde está sendo destinada essa verba, já que se trata de verba pública e verba tarimbada do governo federal, por qual motivo essa verba não está sendo aplicada da forma que deveria. Em relação às demais considerações e o pronunciamento de algumas pessoas e da manifestação de uma forma geral, eu até entendo, eu acho que cada um está defendendo o seu direito, cada um está defendendo sua bolacha, eu também me posicionaria como tal, mas desde já eu queria deixar bem claro o seguinte, toda essa minha preocupação em relação ao serviço é para tentar fazer com que as coisas andem da melhor forma, porque isso não é um fato isolado. Se a gente andar por dentro de Goiânia, a gente vai ver não somente o SAMU, mas praças, ruas, buracos, falta d'água, iluminação pública, escolas sucateadas, enfim. Eu me atrevo em querer entrar na questão do SAMU, porque, digamos assim, eu sei mais a fundo como é que se trata aquela questão. E espero desta casa não somente se atreve em relação a essa questão, mas também em relação a outras questões, porque os servidores estão sofrendo, Goiânia está sofrendo, a administração está muito ruim, e se a gente começar a adotar essa postura aqui na casa em relação a repudiar determinados tipos de condutas, averiguar, entrar com requerimento, entrei com um requerimento, inclusive eu tive que entrar no Ministério Público para pedir a escala do SAMU, porque faz 60 dias que eu não tive essa resposta. Quer dizer, eu quero saber de que forma está sendo aplicada essa escala do SAMU. Existem denúncias sérias de pessoas que me abordam na rua que esse dinheiro está sendo mal aplicado. Eu não estou aqui me importando porque eu não recebo um centavo e para mim é indiferente, mas é dinheiro público que está sendo jogado fora. E se essa verba tarimbada, e no último ano aumentou, era de 2.500, aumentou para 13.100, por qual motivo o salário foi reduzido e continua no mesmo descaso? Essa é a minha preocupação com o servidor público de uma forma geral e principalmente com a verba pública que está sendo mal aplicada. Volto a dizer, parabenizo de uma forma geral de que forma essa audiência foi conduzida. Eu entendo e respeito o posicionamento de todas as pessoas que se manifestaram contrário à minha pessoa, eu também faria o mesmo, visto que eu estou tentando defender o que é meu. Né? Eu também repudiaria quando o vereador falasse, eu gritaria, dava uma vaia e tal, isso aí para mim. Eu entendo, respeito, não concordo, mas se assim Deus permitir, senhor presidente, se não nessa gestão, em 2017, a gente muda a cara do SAMU. Muito obrigado. Eu gostaria, antes do doutor João agradecer, para que as pessoas entendam o que realmente aconteceu. Essa audiência, essa reunião está acontecendo por um pedido do vereador que foi aprovado pelo plenário da Câmara. Então, o plenário aprovou, o plenário é soberano a maioria dessas questões e a gente tem que aceitar. Eu realmente também sou favorável a alguns vereadores que o regimento da casa deixa muita brecha. Por exemplo, o voto de repúdio, o vereador Arnaldo constatou isso, a gente acabou de descobrir que é uma coisa que não tem no regimento, mas que isso é dado por essa Câmara há 300 anos. Então a gente tem que corrigir o regimento agora, que a gente detectou esse erro agora. Entre outros erros, como o vereador Zildo que fez o requerimento, ele está no direito dele de achar a brecha do requerimento e conseguir. São erros que a gente vai tentar corrigir agora. E enquanto a gente não corrige, a gente vai seguindo regras que vinha de décadas atrás e muitas vezes acaba criando situações que não é o ideal, que não é o que o povo quer. O povo tem muita necessidade, muita dificuldade e a Câmara precisa discutir muita coisa. Eu acho que a gente tem muita coisa para discutir, mas por questões que às vezes, como disse o vereador Zildo, a democracia faz
com que deixa essa brecha, acaba dando essa situação. Doutor João, o senhor tem 3 minutos e pontinho para encerrar, porque nós temos que iniciar a nossa sessão ordinária. Senhor presidente, Renato, demais vereadores, eu quero aproveitar este momento. Vocês não imaginam o que eu estou sentindo no meu coração nesta hora. Porque não é brincadeira você nunca ter tido uma queixa de um paciente, nunca ter tido uma queixa de um doente. 40 mil pessoas atendidas, 40 anos de profissão. E vocês me deram essa oportunidade de me defender, pelo menos para esclarecer os pontos que estavam obscuros. Quero parabenizar os vereadores que votaram pela concessão, porque a falta de conhecimento, a gente é pego de surpresa com a situação. E o colega chega e diz, vamos votar isso aqui, a gente vota. Eu conheço isso, eu já fui deputado, eu sei que o parlamento tem essas coisas. Muitas vezes a gente atende a uma solicitação do colega, existe um espírito de corpo. E a gente nem indaga muito e depois é que a gente se apercebe de que a gente não devia ter feito aquilo. E vocês deram hoje uma demonstração de equilíbrio em relação a essa situação. Até de se descobrir que esse voto de repúdio não existe no regimento. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, quero agradecer de coração mesmo, que eu estou no SAMU à disposição de todos. Qualquer pessoa que precise do meu serviço, eu estou no SAMU, embora que eu esteja lá de plantão, mas quantas pessoas eu não atendo fora do horário de plantão, chega lá e que me procura. Então eu quero sinceramente dizer, 1 minuto, senhor presidente, eu quero agradecer a vocês sinceramente, e é aquilo que eu disse no começo, eu precisava morrer, eu precisava levar tanta pancada para poder descobrir a quantidade de amigos leais, sinceros que eu tenho em Goiânia. Muito obrigado a todos. Agradeço a presença do doutor João, peço que ele pode sair do ambiente e para podermos iniciar a sessão.